Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um vídeo recentemente onde eu mencionei como a gente descobriu que minha mãe era diabética. E aí eu falei a seguinte frase: foi um milagre ela não ter entrado num coma diabético. Foi um milagre. Aí um rapaz veio comentar aqui no canal assim: nossa Ronaldo, eu não sabia que você acreditava nessas coisas, eu achava que você era cético. Bom, independente das minhas crenças, a frase que eu falei no vídeo é meramente uma expressão, um vício de linguagem. Foi um milagre minha mãe não ter entrado em coma diabético. Não quer dizer que eu esteja atribuindo aquilo ao sobrenatural. É porque em todos os povos, todas as línguas, pessoal, nós temos expressões e vícios de linguagem que nós usamos no dia a dia. Foi um milagre uma delas. Até um ateu pode usar essa expressão. Não quer dizer que o ateu esteja atribuindo ao sobrenatural. Por exemplo, olha, aquele carro passou raspando pelo outro. Foi um milagre não ter batido. É uma expressão. São vícios de linguagem que a gente vai adquirindo. Por exemplo, eu uso muito a expressão graças a Deus. Quer dizer que eu estou atribuindo a uma divindade? Não, é meramente uma expressão, apesar de ter uma origem religiosa, mas que acaba se popularizando entre os povos. Ah, graças a Deus eu arrumei um emprego, graças a Deus eu não morri, graças a Deus aconteceu não sei o quê. É meramente uma expressão de uma época, eu não posso tomar isso como literal, porque senão eu vou ter sérios problemas. Toda língua tem isso. Por exemplo, em português, se eu disser a seguinte frase, ó, ela é uma puta advogada. Todo brasileiro entende que eu estou elogiando essa mulher, falando que ela é uma grande advogada, uma pessoa que é boa no que faz. Agora, se eu for expressar isso aqui em outra língua e a pessoa for tomar como literal, a pessoa vai achar que eu estou xingando essa mulher, porque eu estou usando como adjetivo uma palavra pejorativa, puta. Galera, acho que é só o português que usa isso, né? No Nordeste dizem que é pior ainda, né? Eu vi um vídeo que eles falam que o nordestino ele usa coisas ruins para falar de coisas boas. Rapaz, isso aqui tá gostoso que só a bexiga, tá bom que só a peste. Mas é um hábito nosso, então eu estou falando que ela é uma puta advogada, eu não estou usando a palavra puta no sentido pejorativo, eu estou usando como um adjetivo, até um superlativo, né? Ela é uma grande advogada. Por quê? Porque esse é hábito comum em todas as línguas. E o mesmo acontece, pessoal, também na Bíblia. Eu bato muito na tecla aqui no canal há anos, quem já me acompanha sabe, que a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2022. A Bíblia é um livro antigo, escrito por um outro povo, de uma outra língua, de uma outra cultura, que também tinham as suas expressões. Então eu não posso pegar a Bíblia como literal. Como, por exemplo, quando Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tem duas explicações para essa expressão. Mas a gente sabe que, independente de qual das duas é a verdade, a gente sabe que ali é uma expressão apenas. Uma expressão que devia haver na época. Que nem aqui, ó, puta advogado. Era uma expressão de uma época, não é uma coisa que eu posso tomar como literal. Então, partindo do princípio que o próprio Jesus, segundo a Bíblia, independente de se existiu ou não, ele usava expressões da sua época, a gente tem que entender que os outros autores da Bíblia também usavam. E as palavras que estão na Bíblia, nem sempre elas refletem aquilo que as pessoas pensam. Porque nós estamos lidando com uma tradução e nós estamos ignorando a compreensão. Que nem esse exemplozinho que eu vou deixar dado aqui da puta, qualquer brasileiro hoje entende que aqui é só um adjetivo, um superlativo. Agora, outros não entenderiam. A mesma coisa acontece na Bíblia, por exemplo, mundo. A palavra mundo na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 3 palavras que se refletem a mundo. No Velho é Eretz, tá? Eretz no Velho Testamento não é o planeta inteiro, como as pessoas pensam. É só a terra de Israel e regiões conhecidas. Por exemplo, em Jeremias fala assim: dos profetas de Israel saiu a contaminação sobre toda a terra. Eretz, Kol Eretz. Quer dizer que os profetas de Jerusalém naquela época, bem antes de Cristo, eles tinham contaminado todo o planeta? Cadê o registro disso? Mesmo na Bíblia. Não tem, pessoal. Quando o profeta fala que eles contaminaram toda a terra, ele está se referindo à terra de Israel. Então eu não posso pegar essa palavra e tomar como se fosse o planeta inteiro. No Novo Testamento tem 3 palavras que são mundo. É G, oikumenes, eu esqueci qual que é a outra. Cosmo. Mas todas essas palavras, pessoal, que apesar da tradução estar correta, mundo, ela não se refere a todo o planeta. Que nem, por exemplo, Jesus manda pregar para todo mundo. Ide pregar a todo mundo. Cosmos. Aí os cristãos falam: tá vendo, amadinho? Por isso que Jesus não voltou ainda. Porque ele mandou pregar para todo o planeta. Tá? Só que tem um porém. Você vai lá nas cartas de Paulo, por exemplo, em Romanos, ele usa a mesma palavra. Ele fala, bem no capítulo 1 de Romanos: dou graças à vossa fé, que já atingiu todo mundo e até os confins da terra. Os cristãos já tinham pregado na época de Paulo em todo mundo, todo o planeta? Os japoneses conheciam o cristianismo, os australianos conheciam o cristianismo, toda a Europa conhecia o cristianismo? Não. É porque essa palavra, apesar da tradução ser correta, ela é que nem essa palavrinha aqui, puta. Ela não é usada para se referir a todo o planeta, ela é usada no sentido de superlativo, de você exagerar algo. Mas hoje as pessoas compram uma Bíblia traduzida
e todo mundo quer tomar como literal. Esse é o problema. Vocês perdoam que eu estou um pouco ofegante, tá? É que eu estou com a perna um pouco ruim, acabei de vir da rua também, tá, pessoal? Não numa fase boa, mas enfim, acho que está dando para entender o que eu estou falando. Outra palavra que as pessoas não entendem é, por exemplo, a vida eterna. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eterno na Bíblia não é para sempre. Não é para todo sempre, como as pessoas pensam. Por exemplo, Judas fala que Sodoma foi destruída pelo fogo eterno. Se o fogo é eterno, como a gente tem hoje em português, então Sodoma era para estar pegando fogo até hoje. Está pegando fogo até hoje? Não. Então isso aqui é só um superlativo. Até porque quando a gente compara as concepções do helenismo grego, que poderiam ser apenas o equivalente do hebraico, da mentalidade judaica, a mentalidade judaica do Velho Testamento, eles não tinham essa concepção de uma vida eterna, ou de viver para sempre. A mentalidade judaica, o que eles tinham de concepção, era uma vida longa, longeva. O castigo para os hebreus era a morte. E uma recompensa seria uma vida eterna e próspera. E essa era a concepção. Então não é porque o Novo Testamento já tem uma outra concepção, que quer dizer que seja isso. Pode ser que o autor estava usando apenas um equivalente para expressar uma ideia do Velho Testamento. Tá bom? Outros conceitos que as pessoas não entendem, por exemplo, a salvação. Isso daqui, pessoal, eu sei que parece loucura da minha cabeça, mas isso aqui gera um problema histórico no cristianismo, porque toda igreja prega uma salvação. Ah, você tem que ser salvo, não sei o que, amadinho. Inclusive é isso que faz as pessoas ficarem presas às igrejas, porque elas têm medo de perder a suposta salvação. Só que tem um problema, pessoal. Sempre que a Bíblia fala de salvação, ela não está falando de uma salvação espiritual, ela está falando de uma salvação de um perigo imediato. Se vocês pegarem no Velho Testamento, você vê lá que os profetas, eles faziam, como é que eu vou dizer a palavra? Não vou dizer ameaça, eles faziam exortações ao povo. Olha, converta-se a Deus, senão a Babilônia vai vir e vai dominar vocês. Agora, se vocês converterem-se a Deus, a sua Torá, os seus mandamentos, vocês serão salvos. Então era disso que ele estava falando, uma salvação de um perigo imediato, e não uma salvação de um suposto inferno ou de um mundo espiritual, era disso que ele estava falando. Já no Novo Testamento, Jesus, vamos considerar um Jesus histórico, nós temos ali um personagem que é praticamente um último profeta. É alguém que está alertando que Jerusalém ia cair. Em vários momentos ele fala isso, ele faz analogias com a queda de Jerusalém. Ele fala, ai de ti, Jerusalém, que apedreja os que te enviam e mata os profetas. Ai de ti, Corazim e Betsaida, haverá menos rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra, etc e tal. Então nós temos ali dentro do Novo Testamento um profeta apocalíptico, que está alertando o tempo todo, usando de analogias, para dizer o quê? Que Jerusalém ia cair, independente se o personagem é real ou não. Então quando Jesus fala ali de salvação, ou mesmo Paulo, era disso daqui que eles estavam falando, uma salvação de um perigo. Salvação dos romanos, salvação dos perseguidores, não a salvação de um suposto mundo espiritual. Deixa eu ver se tem mais uma última palavra só para dar como exemplo. Diabo eu não vou nem tocar, porque eu já tenho vários vídeos aí sobre diabo. Se bem que esses dias a moça comentou assim, né, num vídeo, uma moça, ela falou que a Bíblia fala assim, é um versículo até interessante da Bíblia, né, que ele fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né, diabo, então acha que é um ser espiritual. Na verdade ele não é um ser espiritual. É porque aquela carta, eu não lembro se é de Pedro, é uma das epístolas de Paulo, vocês perdoem, eu estou fazendo aqui de cabeça. Eles estão escrevendo para comunidades que estavam sofrendo algum tipo de perseguição, de inimigos. Então o autor usa o termo diabo no sentido de estar falando de algum inimigo. Olha, resista ao seu inimigo que ele vai cansar e vai fugir de você. É disso que o autor está falando. Não tem nada no texto que indica que é um ser espiritual. Um outro exemplo também que as pessoas perguntam muito é aquela frase de Paulo que ele fala assim, pois não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Só que se você for num versículo antes, você vê que Paulo não está falando de seres espirituais, ele está falando de falsos ministros que se infiltraram no Evangelho, falsos líderes religiosos. Como inclusive até hoje, né? Tem muitos falsos ministros aí pregando o Evangelho e atraindo multidões. Então aí Paulo fala isso, ó, Satanás se transfigura em anjo de luz. Até porque se Paulo tivesse usado o termo Satanás literal, então os cristãos vão ter um problema com 1 Coríntios 5,5, onde Paulo manda entregar 2 pessoas a Satanás para elas serem salvas. Aliás, uma. É em Tito que ele fala que entregou 2 pessoas. Então Paulo mesmo ele entregou 3 pessoas a Satanás. Será que Satanás é literal ou é que nem isso daqui, ó? Era só uma expressão que era recorrente na época, que o autor estava escrevendo. Ele sabia que os seus leitores iriam entender. Então, pessoal, esse é o problema, entendeu? A gente não pode pegar traduções de um livro de milênios atrás, de outras culturas, e olha que a gente está lidando com 2 culturas diferentes, né? A mentalidade judaica e a mentalidade helênica, e querer interpretar literalmente, hoje em 2022, como se fosse em português na nossa língua. Senão nós vamos ter toda essa série de problemas, entendeu? E eu acho até curioso nessa frase aí, quando eu falei assim, por exemplo, foi um milagre, que se as pessoas que nascem do Brasil, são brasileiras, sabem português, se elas não conseguem entender uma expressão nossa mesmo, da nossa língua, como é que elas querem entender a Bíblia? Fica difícil, né? Então tá aí, pessoal.
É só um vídeo para reflexão. Só vou falar duas coisas rapidinho antes de encerrar o vídeo. A última postagem que eu fiz na comunidade, era uma piada também, tá? Eu falei assim, essa piada até velha, da época do Orkut ainda. A piada falava mais ou menos assim: os cristãos acham que os muçulmanos estão errados, os muçulmanos acham que os cristãos estão errados, os judeus acham que os dois estão certos. Então é uma brincadeira, é uma piada. Eu ainda coloquei o judeu ali no meio para ser justo, para colocar as 3 religiões abraâmicas, tá? É que eu percebi que algumas pessoas não entenderam que era uma piada. E o mesmo aconteceu num short que eu fiz aqui, pessoal, onde eu falei assim: os ateus dizem que Deus é fruto da nossa mente, então como que eles explicam que o terraplanista crê em Deus? Ali era uma piada também, tem gente que não entendeu, achou até que eu estava atacando os ateus. Ali é uma piadinha dando a entender que os terraplanistas não têm cérebro. Então isso mataria esse argumento, entendeu? E é isso que eu acho engraçado, por isso que eu fiz esse vídeo. Porque se as pessoas não entendem, às vezes, na própria língua, aquilo que a gente quer expressar, em português mesmo, como é que elas querem entender um livro de milênios atrás? Aí fica difícil, né, pessoal? Bom, paz a todos. Quem puder, dá um like no vídeo, tá bom?